Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, estaremos lendo do versículo 11 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Somente até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. No meio evangélico, muito se fala da graça de Deus. É evidente que em praticamente todas as pregações, especialmente as pregações aqui nesse lugar, você sempre ouve falar da graça de Deus. Mas será que nós compreendemos o que é a graça de Deus? E será que compreendemos que a graça de Deus tem um propósito, e um propósito prático, um propósito perceptível, um propósito visível nas nossas vidas? Será que temos compreendido corretamente o que é a graça de Deus? Essa palavra graça vem do grego charis, de onde inclusive vem o termo carismático, e é uma palavra que ela significa literalmente um favor ou uma dádiva, mas uma dádiva, um favor que traz alegria. Isto é graça. Costuma-se dizer no meio teológico que a graça é o favor imerecido que vem da parte de Deus, ou seja, é um favor que nós não merecemos. E esse favor, ele no Novo Testamento, nos escritos do Novo Testamento, em praticamente todas as ocorrências em que aparecem o termo graça, se não me falha a memória, ele aparece por 155 vezes, o termo charis em grego, no texto do Novo Testamento, que foi escrito em grego originalmente, em praticamente todas as vezes, com exceção de talvez 2, 3 no máximo, o sentido desta palavra tem a ver com a salvação que nos foi dada por Deus mediante o seu Filho Jesus Cristo. A primeira vez que esse termo aparece, se não me falha a memória, está em João, no capítulo 1, versículo 17, que diz que a lei foi dada por Moisés. E como você sabe, a lei nos condena. Todos nós transgredimos a lei. Nenhum de nós consegue ser perfeito o tempo todo. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, pecamos. Quando não pecamos com atos, pecamos com palavras, e geralmente pecamos mais com palavras até do que com atos. E quando não pecamos com palavras ou por atos, nós pecamos em pensamento, imaginando coisas que não convêm, maquinando coisas que não agradam a Deus, como por exemplo, pensamentos de vingança a respeito de alguém que nos tenha feito mal, ou desejando o mal a alguém, ou então pecamos nos sentimentos, guardando mágoa, ressentimento, sabe, curtindo um rancor, e essas coisas todas são pecado. E a palavra ainda nos adverte na epístola de Tiago, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então, até quando nós deixamos de fazer o bem, vou dar um exemplo. Você está lá no ônibus, cansado, sentado, e entra uma pessoa de mais idade, já, né, de cabelos brancos, e você não cede o seu lugar para essa pessoa, pensando, tem cadeiras ali especiais, assentos no ônibus especiais para idosos, e eu estou em outro assento, então quem tem que levantar é quem está naquele assento ali, e aí você faz o quê? Você finge que está dormindo, né? Para você não ter que dar o assento para a pessoa idosa que entrou no ônibus. Você acabou de pecar fazendo isso, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E então pecamos, irmãos, mesmo inadvertidamente, e o que é a graça de Deus? Se por um lado a lei que nos condena foi dada por Moisés, em João capítulo 1, versículo 17 está escrito que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós temos esse contraste entre a lei que nos condena e a graça de Deus, que é o favor de Deus, para que não sejamos condenados no inferno, para que a nossa alma não pereça. Jesus não veio condenar a humanidade, antes, pelo contrário, Jesus veio salvar a humanidade que já estava condenada. E é isso que precisamos compreender. Por isso Paulo disse em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz que somos inimigos de Deus sem a graça de Deus, que temos inimizade, que somos por natureza filhos da ira, ou seja, destinados à condenação. Esta é a condição natural do homem. Todos pecaram, todos viraram as costas para Deus e destituídos estão da glória de Deus. Porém, no versículo seguinte nos traz um alento. Se por um lado todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o mesmo texto diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que significa essa palavra justificados? É exatamente o contrário da palavra condenados. Toda vez que você ler o termo justificado, lembre-se que ela é o antônimo, o contrário do termo condenados. Então imagine um julgamento. Neste julgamento, ou você é condenado, ou você é absolvido. E essa absolvição vem por meio da justificação que há não em nós, mas em Cristo Jesus, o justo, aquele que nunca pecou, e porque nunca pecou, nascendo sem pecado, vivendo sem pecado e morrendo sem pecado, o seu sangue puro, santo, tem o poder de cobrir os pecados de toda a humanidade, que nele venha crer, que nele venha depositar a sua fé. É um presente. Jesus é um presente de Deus para nós. Estávamos condenados, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu, é um presente, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É um presente, mas infelizmente
muitos rejeitam esse presente. Muitos não aceitam esse presente. Esse presente, amados, é a presença do próprio Deus em nós. O Senhor veio para o que era seu. Ele veio para a humanidade, mas os seus não o receberam. A maioria dos homens e mulheres rejeitaram a Cristo. Mas aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus lhes deu o poder. Essa palavra poder, dinamis, em grego, se refere ao Espírito Santo que habita em nós. Uma porção de Deus habita naquele que recebe esse presente, que é o próprio Senhor. Jesus é o presente. O que é o Evangelho? Evangelho é uma palavra grega transliterada para o português como evangelho, em grego evangelion, que significa boa nova, boa notícia, uma notícia maravilhosa. E quem ou o que é essa boa nova? Essa boa nova é o próprio Jesus. Ele é a boa nova, Ele é o presente. Por isso Ele diz: vinde a mim. Ele já veio até nós, Ele já veio ao mundo e nos chama para irmos até Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele assume o compromisso de nos trazer alívio para o cansaço e opressão da alma, para que, independente das circunstâncias, nós tenhamos paz com Deus, nós estejamos alegres com a nossa salvação em Cristo, nós não andemos mais com medo da morte, com medo do juízo, porque o amor, como foi ensinado hoje pela manhã, pelo pastor Geraldo, o amor lança fora o medo. Então, quando nós recebemos a Cristo, recebemos esse presente, nós somos por Ele transformados. O primeiro versículo que lemos diz que a graça é salvadora. Essa é a natureza da graça, esse é o objetivo da graça, nos salvar. E diz que a graça salvadora de Deus, qual é a origem da graça? É o próprio Deus. Deus quer nos salvar, Deus não quer a nossa condenação. Vejam que grande é o amor de Deus, irmãos. Ele nos amou mesmo sendo nós ainda pecadores, e nos oferta a oportunidade da salvação. E esta salvação só foi possível por meio do sacrifício dele mesmo, do próprio Deus, que enviou o seu Filho unigênito, como homem, sentindo as mesmas dores que nós sentimos, o mesmo cansaço que nós sentimos, as mesmas aflições que nós sentimos. Jesus também experimentou, e experimentou em grau ainda maior do que todos nós, irmãos. Maior. Ninguém jamais sofreu tanto quanto o Senhor, para que todo aquele que sofre possa se identificar com Cristo. Você compreende isso? Você se sente sozinho? Jesus também se sentiu sozinho. Você se sente traído? Jesus também foi traído. Você já foi agredido? Ele também foi agredido. Você já recebeu o mal em troca do bem que você fez? Foi exatamente isso que fizeram com Jesus. E o próprio Deus deu o seu Filho a nós, para morrer em nosso lugar, e morrer morte de cruz, a morte mais dolorosa e vergonhosa que havia,
porque o crucificado ele estava completamente despido, e mesmo sabendo que ele teria que passar por esse momento vexatório, o Senhor Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter retrocedido, ele poderia, mas ele não quis retroceder, ele foi fiel até o fim. Por isso que no Evangelho de João está escrito que Jesus, havendo amado os seus, os amou até o fim. Até o fim. Ele nos amou até o fim. Então, a origem da graça é Deus, a natureza da graça, o objetivo da graça é a salvação. E o alcance da graça é total. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos. Todos pecaram, mas todos podem ser justificados, perdoados, absolvidos da condenação, gratuitamente, pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Por isso Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Nossas boas obras, diz a palavra de Deus, aos olhos do Senhor, são como trapos de imundície. Jesus disse que se nós fizermos tudo que nos foi ordenado fazer, que nos consideremos servos inúteis, porque fizemos apenas a nossa obrigação. Então, quando você faz o bem a alguém, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Quando você dá lugar no ônibus para uma pessoa mais idosa, você depois não venha pedir que Deus te recompense por isso, porque não passou da sua obrigação. Mas Deus, que é amor, sabendo que você fez aquilo porque você o ama e porque você ama aquele próximo por quem Jesus também morreu, de certo que Ele vai te recompensar, desde que você não se exalte por isso. Aquele que se exalta ao fazer boas obras perde a recompensa divina, porque ele já recebeu a sua recompensa dos homens, o elogio, o tapinha nas costas, as honrarias humanas, as medalhas, as condecorações. Mas aquele que faz boas obras para a glória de Deus, do Senhor recebe a recompensa, amados. Do Senhor vem a recompensa. Então, queridos, as nossas boas obras não nos salvam. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz. E na sua ressurreição é que está provada a nossa justificação. A ressurreição de Cristo aconteceu para que todos nós tivéssemos a certeza de que, assim como a promessa que Ele fez, de que ao terceiro dia Ele ressuscitaria e estaria para sempre com o Pai, da mesma forma a promessa da nossa salvação também há de se cumprir. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o primogênito da ressurreição, o primeiro a ressuscitar num corpo glorioso. E assim como Cristo ressuscitou num corpo glorioso, na sua vinda, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão em corpos transformados num piscar de olhos, e nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Essa é a graça de Deus. Eu não sei quanto a você, mas amados, eu acho maravilhoso viver
sem temer a morte, viver sem ficar, com medo daquele dia em que certamente eu partirei desse mundo. Quantos são aqueles que não vão em velórios, porque no fundo, é porque não querem se lembrar que um dia seus corpos também estarão num caixão. Mas ainda que o meu corpo um dia esteja num caixão, eu sei que o meu espírito estará com o Senhor. Assim como ele disse àquele malfeitor na cruz que se arrependeu e se converteu a Cristo: hoje estarás comigo no paraíso. Há poucos dias atrás, minha esposa e eu estivemos num lugar tão lindo, que eu diria, esse lugar é a porta do paraíso. Vocês sabem que nós temos aqui essa imagem aqui, que fica atrás dos pregadores, né? Esse lugar lindo. E quantas vezes eu aqui, ouvindo pregações, olhava para essa imagem pensando: eu quero tanto estar num lugar assim. O paraíso deve ser parecido com isso. E estivemos num lugar assim esses dias, para a glória de Deus, no interior de Minas Gerais. Mas, irmãos, o paraíso é muito mais do que isso. Agora, ainda que no paraíso nós tenhamos campos verdejantes, ainda que no paraíso nós tenhamos cachoeiras para nos refrescarmos, ainda que no paraíso tenhamos frutos deliciosos ou coisas parecidas, não é nada disso que torna o paraíso um paraíso. Porque o que torna realmente o paraíso um lugar maravilhoso para nós estarmos eternamente é a presença do Senhor Jesus. É a presença do nosso Deus, é nós estarmos com Ele, é nós estarmos nele, é nós estarmos para sempre naquele que é amor, naquele que é paz, naquele que é alegria, aleluia! E eu quero estar para sempre com o Senhor. Esse é o objetivo da graça de Deus, a nossa salvação. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Mas será que ela alcançou você? Será que você compreendeu o que é a graça? Quantos são aqueles que se aproximam de um culto, de uma igreja, que fazem parte de uma denominação, por interesse, meu Deus, de coisas materiais? Jesus não morreu na cruz para nos dar carro zero, casa própria, roupas caras, para nos tornar empresários bem-sucedidos, não. Irmãos, nada disso é errado. Não é errado você ter um carro zero, não é errado você ter uma casa própria, não é errado você ser um empresário, você ser bem-sucedido, nada disso é errado. Mas buscar a Deus por esses propósitos é um pecado gravíssimo, irmãos. Porque Jesus veio nos dar aquilo que ninguém poderia nos dar. Pessoas ímpias e até pessoas que nem acreditam em Deus conseguem alcançar bens nesse mundo, são ricas, bem-sucedidas aos olhos dos homens. Eu me arrisco a dizer que os homens mais ricos do mundo são ateus, muito provavelmente. Usam do seu dinheiro para pecar. Então, eles precisaram de Deus para alcançar dinheiro, riqueza, fama, propriedades, bens? Não. Mas eles não alcançaram aquilo que só Jesus pode nos dar: a reconciliação com Deus, a paz com o Altíssimo, sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o escrito de dívida que havia contra nós, por conta dos nossos pecados, foi apagado pelo sangue de Jesus, que nos lavou de todo pecado, que nos purificou de toda iniquidade, que nos justifica e que nos santifica pela sua palavra. Aleluia! Será que temos compreendido a graça salvadora? Porque se temos realmente alcançado essa graça, que vem por meio da fé, isso é visível, isso é notório,
Isso não é apenas uma coisa que acontece aqui dentro. Começa aqui dentro, mas se manifesta nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. É visível, é perceptível. Quando Pedro, por exemplo, pregava na casa de Cornélio, e ali estava Cornélio com seus convidados para ouvir a pregação do Evangelho, diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios, e Pedro se surpreendeu com a graça de Deus, porque Pedro não havia compreendido que também os não-judeus poderiam ser cheios do Espírito Santo e profetizarem e falarem em outras línguas e manifestarem os dons de Deus. Pedro pensava que eram apenas os judeus. Então ele foi surpreendido. E quando ele viu aquilo, ele disse para os que estavam com ele, que eram judeus: como vamos nós negar o batismo nas águas, se eles já foram batizados no Espírito Santo? Essa é a graça de Deus é visível. A graça de Deus é esse presente ao Espírito Santo em nós. Chegou ao conhecimento dos judeus que estavam em Jerusalém, que por conta da perseguição que os judeus cristãos estavam sofrendo depois do martírio de Estevão, que foi apedrejado até a morte, eles souberam que o Evangelho estava sendo pregado além de Jerusalém, além da Galileia, além de Samaria, e estava chegando em cidades que eram cidades gentílicas, que não eram onde moravam judeus, e não judeus estavam se convertendo a Cristo. Então eles foram ver o que estava acontecendo, e nós temos isso revelado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, Atos 11, 19, nos diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, que eram cidades que não eram no território judeu, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, os judeus que estavam ali. E haviam entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, preste atenção, quando chegou, viu a graça de Deus. Então a graça de Deus é algo visível, é algo perceptível. Viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E depois ele chama Paulo, que ainda aqui é chamado de Saulo, para estar com ele lá em Antioquia, ensinando os gentios que haviam se convertido a Cristo. Então a graça de Deus é algo visível, é algo perceptível. Mas aí entra uma questão, irmãos: quando é que a graça salvadora de Deus é visível, é perceptível? E a resposta está no texto inicial que nós lemos. É claro que está também em muitos outros textos, mas esse aqui, principalmente, ele é completo, porque o foco destes versículos que lemos em Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 14, o foco é a graça salvadora de Deus. E quando é que essa graça é perceptível? Está isto revelado a partir do versículo 12.
Porque a graça de Deus, diz o versículo 12, ela nos ensina. Nós somos ensinados pela graça. Essa palavra, que aqui é traduzida como ensinados na versão corrigida fiel, ela no grego original, ela tem o sentido de disciplina. Ou seja, a graça de Deus nos disciplina. E é uma disciplina, amados, que é dito no texto grego, que acontece até mesmo com uma correção. Ou seja, quando necessário, até com um castigo, por exemplo. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, em Hebreus 12, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 10, que diz que o Senhor corrige, ou disciplina, ou ensina a todos quanto recebe por filhos. Porque qual é o pai que não corrige o filho a quem ele ama? Só que o texto vai dizer que se nós estamos sem correção, então não somos filhos de Deus, somos bastardos. Estão entendendo? Ou seja, usurpamos de um título de filhos. Dizemos para todos que somos filhos de Deus, que somos crentes, que somos convertidos, mas não passamos de evangélicos, não passamos de mais do mesmo que aí se vê. Pessoas mundanas colocando uma capa de religiosidade, mas tendo uma vida distante de Deus. Então a graça não está sendo manifesta nessas pessoas, mas aqueles que foram alcançados pela graça, os alcançados pela graça são ensinados por essa graça. E como é que essa graça nos ensina? Por meio do amor de Deus, que foi ensinado hoje aqui de manhã e no domingo passado também, pelas aulas que o pastor Geraldo trouxe aqui a respeito do amor. Eu fiquei sabendo que ainda tem mais 7 aulas a respeito disso. Não sei se vão ser dadas agora, mas ao longo dos meses. Realmente é um assunto muito profundo, amados, o amor de Deus por nós. E na medida em que vamos compreendendo o quanto Deus nos ama, como Paulo disse, isso nos constrange. Nos constrange a quê, amados? Nos constrange a obedecê-lo, a obedecer a Deus. Então qual é a diferença da lei para a graça na prática? Quem está na lei obedece por obrigação, obedece porque tem medo da condenação, tem medo do juízo, então obedece por medo, obedece por obrigação, e fatalmente isso trará para essa pessoa peso, isso trará para essa pessoa opressão, tristeza, má vontade. E são aqueles crentes carrancudos, sabe? Porque não compreenderam a graça de Deus. Que irmãos, a graça de Deus nos traz alegria, nos traz paz, nos enche de amor, de vida. Na graça nós também obedecemos, e obedecemos mais do que na lei. Só que na graça nós não obedecemos porque devemos, nós obedecemos porque queremos obedecer. Aleluia! Eu quero agradar a Deus, eu quero amar o meu próximo como o Senhor Jesus me amou, eu quero ser santo como Ele é santo. Aleluia! Essa é a graça de Deus, é o poder de Deus para a nossa transformação. E na medida em que nós crescemos na compreensão do amor de Deus, amados, nós vamos nos tornando cada dia mais cheios do seu amor, cada dia mais cheios de fé, cada dia mais cheios de humildade, de mansidão, cada dia mais
cheios de santidade, para a glória do Senhor. Irmãos, lá em Belo Horizonte eu falei para os irmãos, na última reunião que tivemos, que talvez muitos pensem que Espírito Santo é nome e sobrenome, né? Como por exemplo João da Silva, Espírito Santo. Não, Espírito Santo não é nome e sobrenome, como Antônio Oliveira, não. Espírito Santo significa que a presença de Deus, o seu Espírito é santo. Amém? Santo não é o sobrenome do Espírito, santo é a qualidade do Espírito. E se nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que ser o que, irmãos? Santos, amados. Aqueles que realmente compreenderam a graça, como um dia eu a compreendi, depois de anos de ser evangélico. Interessante que ultimamente nós temos ouvido essas confissões aqui. Pastor Geraldo recentemente confessou que foi há 5 anos, né? 6 anos. 4 anos. Sim. Ele disse que se ele tivesse partido há 5 anos atrás, provavelmente ele iria para o inferno. Porque apenas há 4 anos, foi isso mesmo, irmão? Apenas há 4 anos ele compreendeu a graça e realmente se converteu, constrangido por esse amor. Antes ele estava na lei, como eu também estava na lei no passado, irmãos. Eu compreendi a graça há cerca de uns 8 anos, mais ou menos. E se eu tivesse também partido há 9, 10 anos atrás, mesmo sendo pastor, eu certamente estaria ardendo no inferno, irmãos. Hoje eu vejo o que eu não via há 10 anos atrás. Eu era um religioso, eu era como um Nicodemos, você compreende? Eu era como um Nicodemos, não faltava culto, tinha minha Bíblia, conhecia as Escrituras, mas não tinha nascido de novo. Esse nascer de novo é você morrer para você mesmo, não querer aparecer, não querer fama. E se ela vier a acontecer, você vai fazer o quê? Você vai dar para Deus toda a glória. Aleluia! E ouvimos também há não muito tempo o evangelista Júlio dizer a mesma coisa, que há alguns anos atrás foi que ele compreendeu a graça salvadora e verdadeiramente se arrependeu de seus pecados e os abandonou. Então a graça salvadora, ela é perceptível, ela é visível. Nada tem a ver com ser evangélico, com ser protestante, muito menos com ser católico, muito menos ainda com ser kardecista ou coisa que o valha. A graça salvadora é nascermos de novo para Deus, vivermos para Ele, é a tua vontade, a tua glória, porque eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi. Aleluia! Então agora eu compreendo que tudo é dele, por ele e para ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com mérito algum. Deus não me deve nada, como eu preguei aqui na última mensagem, amados, há 2 domingos atrás. Deus não nos deve nada, nada. Nós é que éramos devedores, mas o escrito de dívida foi apagado, foi riscado pela graça de Deus em Cristo Jesus. E essa graça nos ensina, essa graça nos disciplina, essa graça nos corrige. E ela nos ensina o quê? Ela nos ensina a dizermos não para 2 coisas principais aqui. Não para 2 coisas. Isso se encontra no versículo 12. O texto diz que a graça salvadora de Deus nos ensina que
renunciando, e essa palavra renunciando, literalmente em grego é negando, dizendo não. Então a graça nos ensina a dizer não para algumas coisas, para algumas práticas. E ela nos ensina a dizer não para quê? Renunciando à impiedade. Esse é o primeiro ponto. Impiedade. O que é impiedade? É um termo grego, azebeia, que significa falta de reverência a Deus. Um andar sem Deus, como se Deus não existisse. Então nós temos que negar uma vida que ignore a presença de Deus em todo o tempo, em todo lugar em que nós estamos. Lamentavelmente, principalmente isso acontece no meio evangélico, muitos pensam que quando você chegou aqui foi que você teve o seu encontro com Deus. Existem algumas músicas, gospel, que ensinam isso. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Tem uma outra que cantaram para minha esposa e para mim outro dia, que eu não me lembro agora qual é, uma outra música também, que traz o mesmo ensinamento, ou seja, de que Deus está em certo lugar, e esse lugar é o templo feito por mãos de homens para o culto. E que quando você vai no culto, aí você entra na presença de Deus, terminou o culto, você se desliga da presença de Deus, passa o resto da semana longe dele, e depois você vai visitar Deus na casa de Deus. Só que Pedro, amados, que é Simão, filho de Jonas, que recebeu o apelido de Pedro, em grego Cefas, que significa pedra, ele mesmo disse que cada um de nós somos como pedras. Nós que cremos em Cristo, somos como pedras da casa de Deus, do templo de Deus, que não é físico, que é espiritual. E Paulo nos ensina que nós, cada um de nós, somos santuário do Altíssimo. Então o Espírito Santo habita em nós, aleluia. E quando nos reunimos, somos uma assembleia, eclesia, igreja, aleluia. Estão entendendo? Não existe igreja do eu sozinho. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja onde eu estou reunido com um, ou com dois, ou com três, em nome de Jesus. E ali o corpo de Cristo se faz presente. Agora, individualmente somos membros desse corpo, e precisamos colaborar uns com os outros. Cada um de nós recebe dons determinados segundo a vontade do Pai, para edificação da igreja. Ou seja, o templo de Deus verdadeiro é espiritual e está sendo edificado, e você e eu fomos chamados para fazermos parte dessa edificação divina, aleluia, que é o lugar onde o Senhor quer habitar. Então, o que nós temos que negar? A ideia de que Deus está em um lugar específico e que nós só encontramos com Deus quando vamos a esse lugar. Essa foi a pergunta da mulher samaritana, vocês se lembram? Os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, nós samaritanos dizemos que é aqui. E Jesus disse: mulher, chegará a hora, e já chegou na verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, em toda parte, temos que ser adoradores do Senhor. Então rejeite a ideia vã de uma religiosidade
que coloca Deus dentro de uma caixa, dentro de um lugar. Não, amados. O próprio Deus disse: minha é a terra, a sua plenitude, os céus, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vós me edificareis? Ninguém pode edificar uma casa para Deus senão o próprio Deus, amados. E essa casa de Deus somos nós, não o templo físico, mas nós, como convertidos a Cristo, como nascidos de novo. Então, impiedade, no original grego, koiné, que é a escritura do Novo Testamento, significa literalmente falta de reverência a Deus. Esquecer que os olhos de Deus estão em toda parte. Deus está vendo, escute isso, escute com atenção. Eu não estou vendo o que você faz às escondidas, mas Deus está vendo. Eu não estou ouvindo os comentários que você faz das minhas pregações, que são bíblicas, mas Deus está ouvindo. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. E nós temos que atentar para isso. Temos que renunciar à impiedade, que é uma vida sem a reverência que Deus é digno de ter, de receber. Os olhos de Deus estão em toda parte, diz a palavra, contemplando os maus e os bons, para lhes dar segundo as suas obras. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, não se esqueça disso. A graça de Deus nos ensina a vivermos na presença de Deus. E a renunciar à impiedade, que é a falta de reverência. E renunciar o que mais? E renunciar às concupiscências mundanas. Concupiscência, certamente você já ouviu, já leu, já ouviu em muitas pregações essa palavra, já leu na sua Bíblia várias vezes. É uma palavra que literalmente significa desejo pecaminoso, desejo daquilo que é contrário à vontade de Deus, desejo daquilo que escandaliza o Evangelho, desejo daquilo que, se você fizer, praticar, usar, fará com que você seja uma pedra de tropeço e não uma pedra na edificação de Deus. Estão entendendo? Somos pedras. Você é pedra de edificação ou você é pedra de tropeço? Essa é a questão. Então, a palavra nos ensina a renunciarmos, a dizermos não para a impiedade e a dizermos não para as concupiscências mundanas. A graça de Deus nos ensina a dizermos não para os desejos mundanos. Escute com atenção isso. Há alguns anos atrás, talvez já 2 anos atrás, eu trouxe uma mensagem aqui, quando ainda tínhamos culto, domingo de manhã, não era escola bíblica, era culto. E num domingo de manhã eu me lembro desta mensagem que eu preguei, cujo título era, e está na internet, o deturpado caminho da graça. Não, como é que é? O deturpado, não, é mais ou menos isso. Eu sei que tem caminho da graça no título, mas quando eu estava fazendo referência direta a um movimento que há, chamado caminho da graça. Só que a graça que é pregada ali, ensinada ali, ela é confundida com libertinagem. E quando nós não compreendemos que o caminho da graça verdadeira, a graça salvadora, nos chama à santificação e não à mundanização, nós corremos o risco de pensarmos que somos salvos estando perdidos. E muitos são aqueles que hoje, por causa da internet,
confundem a graça de Deus com liberdade para pecar, pensando que Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade para o pecado. Isso não é verdade, irmãos. Porque a graça salvadora de Deus, ela nos chama a renunciarmos à impiedade e renunciarmos às concupiscências mundanas. Esta é a verdade em Cristo. Mas Judas, na sua epístola, esse Judas não é o Iscariotes, ok, irmãos? Judas, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 4, ele profetizou a respeito desses pregadores dos últimos tempos, que antecederiam o retorno de Cristo, e que ensinariam essa perversão. Vou ler o 3 também para o melhor entendimento. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Atentem para como é que nós somos chamados nas epístolas e no livro de Atos. Éramos pecadores, mas em Cristo somos santos. Ou pelo menos devemos ser, não é, irmãos? Santos. Santo, essa palavra significa separado. Separado do mundo. Não se pareça com o mundo. Não siga a moda do mundo, o curso do mundo. Versículo 4. Temos que batalhar pela fé, por quê? Porque se introduziram furtivamente alguns, então são falsos irmãos, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu tenho certeza que existe um versículo relacionado a esse versículo, se você puder procurar na Bíblia, My Bible, um versículo que diz que muitos confundem a liberdade com libertinagem. Confundem a graça de Deus com libertinagem. Há não muito tempo atrás, depois de uma escola bíblica, eu achei importante esclarecer algo, para que ninguém tivesse entendido errado a aula que o pastor Sandro deu sobre Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Uma aula maravilhosa, só que no último ponto que ele falou que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Neste incontaminado do mundo, a palavra que ele deu poderia trazer o entendimento que não tem nenhum problema a gente assistir televisão, a gente ir ao cinema, a gente ir à praia. E eu entendi o que ele quis dizer. Só que eu tenho certeza que muitos poderiam deturpar o que ele ensinou. Então eu trouxe uma breve palavra, e como estava ligada à câmera, foi filmado o que eu disse, eu coloquei na internet com o título: Não brinque com a sua salvação. 20 minutos mais ou menos de palavra. Não brinque com a sua salvação. E ali eu disse a respeito de qual o problema de televisão. E eu pretendo gravar um outro vídeo sobre isso usando alguns exemplos. Qual é o problema? Eu não proíbo ninguém de ver televisão. Algum dia eu proibi vocês estão proibidos de ver televisão? Não. Mas eu tenho advertido aqui, há pelo menos 4 anos, do risco que é assistirmos televisão. E quando eu digo televisão, não é apenas a TV aberta, é a Sky também, a Claro TV, a NET, não confundam com internet, a NET, né, que também tem canais de TV por assinatura. Tudo isso é perigoso, porque praticamente todos os filmes
Séries, então, nem se fala. As séries são feitas para fazer uma lavagem cerebral em você. Filmes, séries e até desenhos animados estão contaminados com pecados gravíssimos. Na maioria dos filmes, os atores mais bonitos acabam de se conhecer e já estão na cama. Estou mentindo, irmãos? Na maioria dos filmes há sexo ilícito, fora do casamento. Em todos os filmes, séries, novelas, o final é feliz, sem Deus. Ninguém leu a Bíblia, ninguém orou, ninguém foi à igreja, mas o final é feliz. E sem você perceber isso, filme após filme, dia após dia, semana após semana, vai entrando em você a ideia de que você pode ter um final feliz sem Deus, mas isso é mentira. Mas você gosta disso, não gosta? De filme, gosta de distrair a tua mente. Só que se você tiver o despertamento que eu tive, se você for ensinado pela graça salvadora como eu fui, você vai ter asco, nojo dessas coisas, porque elas são feitas para levar você ao inferno, são feitas para distrair você, são feitas para fascinar você com esse mundo e levar você à perdição. Agora, não adianta eu proibir você, tem que vir daqui, ó. Tem que vir daqui de dentro. Amados, me deram um copo de água. E eu sei que essa água é água mineral. Está deliciosa. Mas se tivessem me dado esse copo de água e tivessem dito assim para mim: pastor, 99% dessa água aqui é água mineral, tá? Só que caiu uma gota aqui de água de esgoto. Uma gotinha só, pastor, tá? Tem problema não, né, pastor? Você beberia dessa água com uma gotinha de água de esgoto? Água de esgoto tem coliformes fecais. Se você toma água de esgoto, você vai ficar com vermes. Pode ficar até com uma baita de uma solitária no seu intestino. Você beberia um copo de água mineral que tivesse uma gotinha de água de esgoto? Sim ou não, irmãos? Não. Sim ou não? Não. Então por que você protege assim o seu corpo e não protege a sua alma? E não protege a sua alma? Porque quando você vê televisão, você está bebendo aquela gotinha de esgoto, sim, porque o ser humano é influenciável. Eu ainda vou trazer um estudo em cima disso. Há muitas referências bíblicas que nos mandam tirar os olhos de qualquer pecado. Então como é que eu vou ficar assistindo coisas onde o pecado está sendo exaltado, irmãos? Exaltado. A palavra me ensina a tirar os olhos de toda a violência. Então como é que eu vou continuar ainda, como eu era antigamente, viciado em noticiário? Eu não sabia o quanto aquilo me fazia mal, irmãos. A palavra diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é exatamente isso, nós nos acostumamos a ver a maldade pela TV, pelos noticiários, nos acostumamos com notícias ruins, e quando nos deparamos com alguém perto de nós, passando por uma situação difícil, aquilo não nos comove mais. Vocês estão entendendo? Não nos comove mais. A TV vai endurecendo o teu coração, vai te contaminando. Ah, pastor, e a internet? A internet você pode selecionar. Eu só entro na internet para ver coisas edificantes. Eu seleciono. Eu sigo, eu sou inscrito em canais de notícias. Hoje pela manhã eu estava mostrando aqui para alguns irmãos na igreja canais de notícias que eu sou inscrito.
mas eu seleciono qual é a notícia que eu vou ver. Outro dia tinha uma notícia que dizia que o filho matou a mãe de uma forma horrível. Falei, essa notícia eu não quero ver, não vai me edificar em nada. Para que eu vou ver isso aqui? Para eu ficar triste? Um filho matando uma mãe? Para que eu vou ver isso? Então a graça de Deus, ela nos ensina a dizer não. A dizer não. A dizer não. Querem empurrar para você coisas mundanas que nasceram no mais profundo do inferno. Está na moda, pastor. Cantores gospel estão se vestindo assim. Cantores gospel estão fazendo tatuagem. Queridos irmãos e irmãs, uma coisa é você ter feito tatuagem na ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas depois que nos convertemos, compreendemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E assim como você não gostaria de ver uma igreja pichada, não venha pichar o templo de Deus, onde habita o Espírito Santo. Honre a Deus no teu corpo, com as tuas vestes, e com o teu falar, com o teu agir, para a glória de Deus. A graça de Deus nos ensina isso. Eu não vou obrigar você, você entende isso? Eu sei que tem gente que está doido para eu obrigar. Pastor, coloca ali uma doutrina ali, ó, doutrina, igreja de doutrina. Ó, tem que usar saia no pé, tem que usar gola da camisa no punho, pastor. Não pode ter nem costeleta, pastor. Cabelo cortadinho. Põe doutrina na igreja, proíbe de ver televisão, pastor. Proíbe de ir no cinema, proíbe de ir na praia. Eu não vou proibir nada disso. Esse é o caminho largo que conduz à perdição. Isso é lei, e eu estou fora de lei. A lei quase me levou para o inferno. Mas a graça de Deus me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como Jesus me amou. E isso, queridos irmãos, me faz obedecer ao Senhor, que me amou, que deu a sua vida por mim. Como posso eu viver de um modo desagradável a Deus, sabendo que Ele me amou a ponto de dar o seu Filho por mim? Estão entendendo, irmãos? Agora, se você estiver querendo agradar o mundo, se parecer com o mundo, você entristece o Espírito Santo. E essa é a razão porque você está frio espiritualmente. Essa é a razão, você entende isso? Essa é a razão. Isso quase me matou, irmãos. Eu havia entendido a graça de Deus há 8, 9 anos atrás, mas não havia deixado de colocar nos meus olhos aquilo que desagrada o Senhor. E isso quase me levou ao inferno, porque eu entrei em depressão. Vocês sabem disso. Aqueles que congregam aqui há muitos anos sabem o que eu passei, irmãos. E o Senhor então me ensinou: renuncie às coisas desse mundo que me desagradam. Diga não para tudo que entristece o meu espírito. E dizendo não para aquilo que entristece o Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Então decida, o que você escolhe? Cinema, TV, praia em dia de domingo, em feriado, onde o que mais tem é carnalidade. Qual é o problema da praia? Eu não proíbo ninguém de ir à praia. Eu mesmo, quando posso, vou à praia. Mas eu não posso mais ir à praia dia de domingo, de sábado, feriado. Não posso. Porque, irmãos, eu usei o exemplo do copo, eu vou usar um outro exemplo agora. Se dissessem para você: olha, nesse caminho aqui que você vai seguir, tem 1 ou 2 lugares onde há uma bomba escondida, que se você pisar em cima, você vai pelos ares, né? Você faria de tudo para não passar por esse caminho, não é verdade? Ao longo do dia, é inevitável que eu me depare, por exemplo, com mulheres com roupas sensuais, provocantes,
indecentes. É inevitável. Só que, se eu olho para uma mulher com uma roupa assim, imediatamente eu tiro os olhos. O mundo vai me chamar de gay. Você sabe disso. Porque o mundo ensina o quê? O mundo ensina que o homem tem não somente que olhar, mas quando a mulher passar, ele tem que torcer o pescoço assim. E ainda tem que fazer um gracejo, né? É o que o mundo ensina, mas eu não sou desse mundo. Então eu tiro os olhos. Então eu estou evitando aquela bomba. Estão entendendo, irmãos? Entenderam? Agora, se alguém disser para você, olha, tem um campo de futebol, que nesse campo tem uns 300 lugares onde tem bombas ali, onde tem minas explosivas. Se você pisar em cima, você vai pelos ares. Você iria para esse campo? Você iria para esse campo? Sabendo que você vai explodir ali? Assim é a praia. Se eu tiro os olhos de uma mulher sedutora, eu vou me deparar com os olhos em outra. Se eu tiro de outra, eu vou me deparar com outra. Se eu tiro de outra, eu vou deparar com outra. Eu vou ter que estar na praia assim, ó, olhando assim para os meus pés, né? Estão entendendo, irmãos? Então é uma questão de você querer ser santo. Querer ser santo. O problema é que hoje, quem prega isso que eu prego, é chamado, sabe de quê? Sabe do que eu estou sendo chamado por alguns aqui nessa igreja? De desequilibrado. O pastor Alan tem que voltar ao equilíbrio. Ele está desequilibrado. Quem contou isso para o senhor, pastor? O meu melhor amigo, o Espírito Santo. Meu melhor amigo. Mas ele disse, não se entristeça, continue firme. Porque você tem base bíblica e eles não têm. Eles não têm, você tem, eles não têm. Eles vão ter que distorcer para pregar o contrário do que você está pregando. E essa é a verdade. Ou nós somos de Deus ou não somos. Talvez esta seja uma das últimas igrejas que ainda pregam esta verdade, irmãos. Mas ainda que seja a última, e ainda que fique só eu, minha esposa e meus filhos, eu prefiro continuar pregando a palavra, toda ela, e não distorcê-la, irmãos. Porque eu sei que eu prestarei contas com Deus, que me chamou para pregar a sua palavra. Então, amados, a graça de Deus nos ensina a dizer não para a impiedade e para as concupiscências mundanas. Você achou aquele versículo? Qual é? Gálatas 5,13, obrigado. E com isso, eu termino a pregação que terá duas partes, na quarta-feira eu continuo, amados. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Por isso que eu não vou proibir ninguém de fazer nada. Não vou proibir ninguém de fazer nada. Quer ver televisão? Vê. Quer ir no cinema? Vai. Cinema é pior que televisão, porque no cinema você está num ambiente de imersão, preparado propositalmente para fazer uma lavagem cerebral em você. Por isso que o ambiente é todo negro, só tem um foco de atenção, e tudo aquilo vai entrando em você, goela abaixo. Tá? É pior do que televisão. Mas vamos lá. Mas não vou proibir. Você é livre. Se você quiser brincar com a sua salvação, quem vai dar contas disso é você. Só que não esqueça, essa é a razão de você estar frio espiritualmente. Você está entristecendo a Deus, está apagando o Espírito. Isso é gravíssimo, irmãos. Porque não há alegria maior do que ser cheio do Espírito Santo, do que sentir a presença de Deus. Isso é maravilhoso, amados. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo é lícito, mas há coisas que contaminam, há coisas que entristecem a Deus e que nós não devemos fazer. Porque fomos alcançados por uma graça salvadora maravilhosa.
Fomos alcançados pelo amor de Deus, que nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Nos ensina a dizer não para esse mundo, nos ensina a dizer não para a nossa carne, e nos ensina também a dizer sim para aquilo que eu quero trazer na quarta-feira, que é o que nós temos que andar, que seguir, que desejar. Então eu faço um apelo a você: esteja aqui na quarta-feira, venha a esse culto para a glória de Deus. Você que é crente domingueiro, descubra o prazer de estar aqui também no meio da semana e ser ainda mais edificado na palavra de Deus, e que essa palavra salve você, que essa palavra leve você ao arrependimento, que essa palavra conduza você ao conserto, que essa palavra faça que você deseje Deus e uma novidade de vida em Deus. Não é você que vai fazer isso, é o poder dele em você. Tudo que você tem que fazer é não resistir ao Espírito Santo. Não resista. Quando ele orientar você a desligar a TV, desligue. Desligar o celular, desligue. A orar, dobre o seu joelho. A ler a Bíblia, medite na palavra. A vir ao culto, venha. Mesmo que esteja cansado, venha, e você sairá daqui renovado para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, amados. O Espírito Santo de Deus se move em nós. Aleluia, o Espírito Santo de Deus se move em nós. Aleluia, obrigado, Senhor. Oh Pai, a Tua palavra foi entregue, Senhor, e eu glorifico o Teu nome por isso. Pai, eu Te apresento, Senhor, as nossas vidas em oração, ó Deus. Cada um que aqui está, Senhor, cada um que ouviu essa palavra, seja de corpo presente ou seja pela internet, se o Senhor permitir, Pai. Pai querido, que cada um seja alcançado pela Tua graça salvadora. Que cada um, Pai, compreenda o Teu amor. Que nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. E que a Tua graça, o Teu amor nos ensina de um modo infinitamente mais perfeito e completo que a lei que nos condena. Porque na graça, Pai, somos ensinados a Te obedecer por amor, Te obedecer com alegria, sentirmos prazer em sermos diferentes do mundo, sentirmos prazer em não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento por meio da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra opere em nós a Tua vontade, Senhor. Que isso seja para a Tua glória, Pai. Pai querido, que o Teu Santo Espírito prevaleça em nossa vida. Que decisões sejam tomadas aqui e agora. Decisões de mudança de estilo de vida. Quantos são aqueles que chegam em casa de um culto e imediatamente ligam a televisão, às vezes antes até de ligar a luz? Ó Senhor, liberta-os, Pai. Como Tu me libertaste, liberta-os, ó Senhor. Pai, que eles não se sintam obrigados, mas queiram se abster de toda impureza, Pai. Ó Senhor, é preciso muito amor para se pregar uma palavra como essa, Pai. Eu poderia, Senhor, Tu sabes, nesta mensagem, usando esse mesmo texto, evitar dizer toda a verdade. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria amando os meus irmãos. Eu não estaria zelando pelo compromisso que Tu me deste de pastorear, não as minhas, mas as Tuas ovelhas, ó Senhor. E por isso eu preciso advertir, ó Senhor, Pai, que fomos comprados por preço, fomos comprados
por um altíssimo preço, o sangue puro e santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que por conta disso precisamos, ó Senhor, nos tornar dignos de tão grande salvação, nos abstendo de tudo aquilo que fez com que o Senhor precisasse dar a sua vida por nós na cruz, Pai, sofrer em nosso lugar. Senhor, perdoa-nos, ó Senhor, nossos pecados, perdoa-nos por nossa insistência em nos contaminarmos, perdoa-nos por todas as vezes que insistimos em colocar diante dos nossos olhos aquilo que te desagrada, perdoa-nos por todas as vezes que insistimos em ir a lugares que não deveríamos. Ó Pai, ó Senhor meu Deus, salva aqueles que estão tão contaminados que não conseguem enxergar o quanto isso entristece o teu espírito, Pai. O Senhor nos salvou para que sejamos santos, separados e cheios do teu amor, Pai. Que andemos assim na tua presença para a glória do teu santo nome. Que todos aqui, Pai, venham, Senhor, considerar seriamente essa palavra e não brincar com a sua salvação. Em nome do Senhor Jesus, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém.